Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda, nos sustém, nos fortalece, aquele do qual nós depositamos a confiança, chamado Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, pois não é homem para que minta e tampouco se arrependa. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Assim como ele nos ensina, assim como nenhuma vírgula em um ponto muda, assim também tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Ai daqueles que amam o prêmio da injustiça e troca a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens. Assim como aqueles que conheceram plenamente a verdade e estão segundo as suas muitas mentiras. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Assim nos ensina o Senhor. Assim como jamais agarrais um conceito e soltai a outro. Assim como a palavra diz, quão bom e suave que os irmãos vivam unânimes, que vivam em harmonia. Assim também ele nos ensina que a família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse, este é meu filho, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E também não há comunhão da família de Jesus, que está sobre o fardo leve e o jugo suave, com aqueles que estão sobre o jugo do opressor. Não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial. Não há comunhão daqueles que vivem de forma sobrenatural com aqueles que são de forma natural. Os que vivem de forma sobrenatural não precisam das estações do ano, porque estão a produzir, a florescer e produzir os frutos constantemente, independente da estação do ano. Assim, quando Jesus ali diante da árvore que não produzia, ele disse, seca-te imediatamente. Assim como ele disse, não há por que ocupar uma terra fértil se não estiver produzindo. O machado está posto à raiz. Assim como também ele nos ensina que aquele que permite a poda, que são as advertências, mais frutos ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. Mas não há comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial. Não há comunhão daqueles que seguem segundo escarnecendo, zombando, ainda que conheceram a verdade, mas ainda que as suas primeiras obras eram de amor e agora estão vivendo segundo a ira e indignação do Senhor, porque o Senhor os coloca o véu e estão sobre a lei, o poder do pecado. A lei é o poder do pecado, a ira e a indignação. Mas o Espírito vivificante nos concede vida com abundância e a ressurreição do último dia. Aquele que disse, eu sou a vida e a ressurreição. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que ascendeu às regiões celestiais, escreve o nome no livro da vida, assim como também risca o nome do livro da vida para aqueles que, se estão na infidelidade, ele continua sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo, para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito àquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém, que nos fortalece
Por isso, bem-aventurado aqueles que permanecem num só batismo, num só o batismo com o Espírito e com fogo, numa só fé, num só coração, coração de carne, sendo aperfeiçoado o caráter, que são os rins, sempre os olhos como que chama de fogo, onde clareia os caminhos para aqueles que assim permanecem, porque se seus olhos forem bons, os seus caminhos são de retidão, mas se os seus olhos forem maus, a palavra diz que são aqueles que trilham os caminhos sinuosos e tortuosos, onde há uma porta larga e espaçosa, aonde uma multidão entrará por ela, mas aqueles que seus olhos são luz e clareiam os caminhos, está sempre a examinar os seus passos, aonde é que pisa, aonde o próprio Espírito firma para que as atitudes sejam sempre benéficas, planos de nos fazer sempre de prosperar, jamais causar dano algum daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que é fiel e nos sustém, aquele que nos ensina. Filhinhos, é maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso vós já tende vencido. Os falsos profetas, os anticristo, que muitos se multiplicaram. Quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade, que se opõem a Jesus Cristo, aqueles que amam o prêmio da injustiça? Todos o Senhor está os vencendo pelo sopro da sua boca, a besta, todos aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus não prevalecem. O Senhor está os amarrando em feixe para aquele lugar que está destinado, o Tofete, o torrador, aonde assim como o Senhor preparou um lugar para aqueles que nele depositam confiança e perseveram, para os rebeldes, teimosos, obstinados pelo sucesso, que sentiriam-se maior dos homens, o Senhor frustra as suas maquinações e intenções, e a ponto de que suas mãos já não podem nada produzir, assim como seus pés, como uma erva que logo arrancada murcha, e quando estiver seca, ainda será lançado aonde o fogo não a consome. Assim nos ensina o Senhor, assim como o júbilo para aqueles que semearam com lágrimas, assim nos ensina o Senhor. Temos o Consolador, o Advogado, o Conselheiro, aquele que tudo opera e executa, e ainda um Juiz Supremo que está acima de todos. Falamos daquele que é do alto, porque aquele que discorre o que é terreno fala da terra, mas nós falamos daquele que está acima de todos e que sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e não há quem possa impedir. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos diz o Senhor.